Salve Maria Imaculada! Seguimos com a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Hoje o trecho sobre o ofício especial de Maria nos últimos tempos. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se muita, intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Tanto assim é que São Dionísio Areopagita deixou escrito que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado lhe não tivesse garantido o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelá-la só muito pouco desde a pregação do Santo Evangelho. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos, nestes derradeiros tempos. Primeiro, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó em sua humildade profunda, tendo obtido de Deus, dos seus apóstolos e evangelistas, que não fosse manifestada. Segundo, porque ela é obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na terra pela graça, como no céu pela glória. Por isso Deus quer, por meio dela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. Terceiro, sendo a aurora que precede e descobre o sol da justiça, Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e vista para que Jesus o seja também. Quarto, visto ser ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós pela primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda, embora de maneira diversa. Quinto, como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria, achará a vida. Isto é, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não a pode achar quem não procurar. Não pode procurá-la quem a não conhecer. Pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios endurecidos que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. E finalmente deve brilhar em graça para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo que combaterão pelos seus interesses. Sétimo, enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. A razão disto é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo. E muito menos do que nunca para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros.
Estas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia até vir o reino do Anticristo. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Vem a propósito aplicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão dos demônios. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Deus nunca estabeleceu e formou senão uma única inimizade, mas esta irreconciliável, devendo durar e mesmo aumentar até o fim. É a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e satélites de Lúcifer. Deste modo, o inimigo mais terrível que Deus constituiu contra o demônio é Maria, a Santa Mãe. E Maria, ainda existindo apenas na mente de Deus, foi por ele dotada desde o paraíso terrestre de tanto ódio contra este maldito inimigo, tanta diligência em descobrir a malícia desta antiga serpente, tanta força para vencer, aniquilar e esmagar este ímpio orgulhoso, que este a teme não só mais que a todos os anjos e homens, mas, num certo sentido, mais do que o próprio Deus. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente superiores ao da Santíssima Virgem, visto as perfeições dela serem limitadas. Mas é que, em primeiro lugar, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus, e a humildade desta humilha-o mais que o poder divino. Em segundo lugar, Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demônios que eles temem mais um único dos seus suspiros por alguma alma que as orações de todos os santos e uma só das suas ameaças mais do que qualquer outro tormento. Isto foram eles obrigados a confessar muitas vezes, ainda que de má vontade, pela boca dos possessos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou-os ao demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade. Deus constituiu não somente uma inimizade, mas inimizades, não apenas entre Maria e o demônio, mas também entre a descendência da Virgem Santa e a de Satanás. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias, ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Eles não se amam, não têm qualquer correspondência interior uns com os outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, não há diferença, até hoje perseguiram sempre e perseguirão mais do que nunca aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu o seu irmão Abel e Esaú perseguiu Jacó, figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre este orgulhoso, e essa vitória será tão grande que chegará a esborrachar-lhe a cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela descobrirá sempre a sua malícia de serpente e porá a descoberto as suas tramas infernais. Dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos os seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo.
mas em troca serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus e superiores a toda a criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino que esmagarão com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Verão então com tanta claridade quanto a fé lhes permitir a formosa estrela do mar e, se obedecerem às suas diretivas, chegarão ao bom porto apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e devotar-se-ão inteiramente ao seu serviço, como seus súditos e seus escravos de amor. Experimentarão as suas doçuras e bondades maternais e amar-lhe-ão ternamente, como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela, em todas as coisas, como sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus. E a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que, qual fogo crepitante, levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas na mão do poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para trespassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda a parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e os orgulhosos mundanos. Serão nuvens tornitruantes, que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e seus adeptos. Atravessarão de lado a lado para a vida e para a morte, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos do inimigo. Dormirão sem ouro nem prata e, o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes e eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os chamar. Deixarão após si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação, nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja.
Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Trarão nos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isso? Só Deus sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.